Saúdo você com a paz de Cristo, que é a mesma habite nos corações. Não sou hoje maternamente. Amém? Bom, irmãos, eu tenho algo de grande alegria para compartilhar convosco. Então, Deus, através de sonho, está nos dando instruções como será essa última grande obra. E agora Ele nos revelou a respeito que esta última obra vai ter uma obra muito especial a respeito das crianças e dos idosos, pois vai ser uma obra diferente da comum ordem de coisa e vai dar abrigos para idosos e crianças. Esses últimos dias eu sonhei em que estava para acontecer um grande evento e ali a cidade inteira estava se preparando para receber esse grande evento que iria acontecer. Então eu saía olhando para aquele local onde estava para acontecer o evento e ali eu via muitos lugares de abrigo para crianças e idosos. E minha filha dizia: mãe, este evento vai ter abrigo para crianças e idosos. Então eu tive outros sonhos que eu cheguei a compreender que essa última obra ela vai ser uma obra especial. E nesse ponto sobre abrigo para acolher os idosos e as crianças. Como está escrito no Espírito de Profecia, a irmã White disse que aquelas pessoas que aceitarem essa última obra, muitas vezes vão ser expulsos de seus lares. Crianças vão ser expulsos pelos pais. Idosos vão ser expulsos pelos seus filhos. E assim, eles não terão para onde ir. E por isso, vai ser necessário ter abrigos para crianças e idosos. Então, é essa maravilha que Deus está nos mostrando, né? O que vai acontecer. Porque, irmãos, essa obra é a última obra, é a obra da colheita. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, todos vão fazer suas decisões. As crianças que tiverem de se salvar vão ter que fazer suas decisões, ou que os pais aceitem ou não. Por exemplo, quero explicar para vocês. Se fosse uma obra que tivesse ainda muito tempo, 50, 60, 100 anos, a criança poderia pensar: eu queria aceitar, mas meus pais não permitem. Quando eu crescer, eu vou servir a Deus. Mas esta obra não, tem que ser logo, tem que ser decisiva. Então, por esta razão, vai ter inúmeras crianças, idosos, jovens, adolescentes, mulheres, muitas pessoas que necessitam de abrigo, porque foram expulsas das suas casas. Mulheres foram abandonadas pelos seus esposos, e assim idosos pelos seus filhos, crianças pelos seus pais. E essas pessoas precisam de abrigo. E Deus me revelou que vai ter uma grande obra a este respeito. Abrigo sobre idosos e crianças. E para isso vai ter as pessoas indicadas para tomar conta deste assunto. Assim como foi no caso de Estevão, né? Estevão foi escolhido para servir as mesas. Então, da mesma forma vai ser nessa última grande obra. Vai ter aquelas pessoas escolhidas por Deus para servir as mesas, para tomar de conta dessas pessoas que necessitam de ajuda. Então, eu fiquei muito alegre com essa revelação de Deus, porque já tive conversando com algumas pessoas, né, pessoas carentes, pessoas que se sentem sozinhas. Principalmente, já tive com essa pessoa idosa, que se sente só essa pessoa é crente na sua casa, as outras pessoas não são. E essa pessoa me falava: irmã, como será? Como é que eu vou me atar nesse período difícil? Né, que minha família não é crente, somente eu sou. E como será isso? Eu digo: irmã, calma, Deus proverá. E realmente Deus me revelou que vai ter abrigos para idosos e crianças. Você que está de idade, que se sente ali desabrigado, ou seja, que se sente só, não se preocupe, porque você não está só. Deus está com você. Ele vai providenciar nessa última grande obra abrigo para todos aqueles que necessitam. Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar, não só maternamente. Amém. Então, Deus revelou através de sonhos que esta obra, a finalizadora obra de Deus aqui na terra, terá abrigo para idosos e para crianças.
É uma obra maravilhosa, é uma obra de decisões imediata. Então, precisa de abrigo para acolher esses idosos que serão expulsos do seu lar. Assim, muitas vezes, os filhos expulsarão seus pais que estão ali na casa. Os pais aceitam e os filhos não aceitam, então expulsam os seus pais idosos. Então, é por isso que esta finalizadora obra de Deus terá que fazer construções de abrigos para acolhimento do trigo, pois o trigo será separado da palha. Assim também a respeito com as crianças aceitarão a mensagem e não terão para onde ir. Então, o abrigo acolherá essas crianças, esses jovens, esses adolescentes que aceitarão a mensagem do terceiro anjo. Então se unirão com o povo de Deus, morarão juntos com o povo de Deus, nesses abrigos abençoados por Deus, estabelecidos por Deus em toda parte do mundo. Um mínimo de abrigos haverá no mundo inteiro, serão 144 mil abrigos para acolhimentos dos idosos e crianças. Louvado seja o nome do nosso grande Deus eterno. Glória a Deus, aleluia. Pois esta obra terá organização, esta obra terá ordem. A mão do Senhor estará estendida para reaver o remanescente de seu povo, e ele completará a obra gloriosamente. As 4 rodas chamarão os 144 mil, e também organizará abrigos em toda a parte do mundo, abrigos para acolhimento de idosos e crianças. Também o Senhor Deus vem nos revelando que também, além de nós estabelecer os 144 mil, terão outros chamados que nós vamos indicar quem serão essas pessoas, os chamados para servir às mesas. É um chamado não simples, amados irmãos e irmãs em Cristo, é um chamado também de grande importância, de grande valor nos olhos de Deus, pois será o mesmo chamado que Estevão foi chamado para servir às mesas, como está escrito em Atos dos Apóstolos. Amados irmãos, é uma obra muito fora da comum ordem de coisa. O Confortador se revelará e estará na frente desta última grande obra de Deus aqui na terra, organizando, estabelecendo abrigo para idosos e crianças por toda a parte do mundo. As 4 rodas escolhidas por Deus vai estar na frente desta obra, chamando os 144 mil e estabelecendo um mínimo 144 mil abrigos para acolhimento dos idosos e crianças. Podemos dizer, para o acolhimento do trigo, porque o trigo será separado da palha, louvado seja Deus. E estarão junto com seus irmãos, louvando a Deus, fazendo uma reforma e um reavivamento, aprendendo na escola de Cristo o que deve ser feito, o que deve ser realizado, o que deve ser transformado, o que deve ser deixado para trás, pois todos serão purificados pelo sangue do Cordeiro. Será o tempo de avivamento e reforma. Será o tempo que Deus purificará o seu povo. Purificará o seu povo. Para que o seu povo, todos, tenha o seu caráter. Todos, nos seus semblantes, reflita a imagem perfeita do seu Salvador, Cristo Jesus. Louvado seja. Então, queridos irmãos, esta é a grande novidade de alegria, que nesta última grande obra terá abrigo para acolhimento de todos os idosos e crianças. É verdade que a casa dos irmãos também servirão de abrigos, mas serão tantas pessoas que se converterão nesta última grande obra, que as casas dos irmãos não será suficiente para acolher tantas pessoas necessitadas de abrigo. Então, por isso que o Senhor Deus vem revelando através de sonhos que nós vamos construir abrigos para acolhimento desses amados e amadas de Deus. Louvado seja Deus. Amém. Aviso: esses abrigos que nós vamos fazer não tem nada a ver com esses movimentos que correram na frente, estão fazendo.
pois os sítios deles são para apacentar a si mesmos. Os abrigos que nós vamos construir por todas as partes do mundo, quando Deus nos levantar com poder do alto, será abrigos para apacentar os idosos e crianças que aceitaram a fé, e foram expulsos dos seus lares. E também será para todos aqueles que aceitarem a mensagem do terceiro anjo, e não têm aonde morar. Esses abrigos serão igualmente os abrigos da igreja primitiva, no tempo de Estevão. Portanto, esses abrigos que nós vamos construir, não têm nada a ver com semelhança desses sítios que esses movimentos que correram na frente construíram para apacentar a si mesmos.